que loucura isso. Se fosse, se há 2 anos atrás alguém me dissesse que eu ia estar nessa loucura, e realmente eu estava montando um relatório, analisando dados, escrevendo um texto, tudo ao mesmo tempo. E eu acho que assim, o que me deixa mais empolgada para o futuro é realmente, eu acho que vai mudar muito a nossa relação de trabalho. Tudo que tomava tempo e que a gente falava, meu Deus, por que que eu tô fazendo essa apresentação de conselho? Por que que eu tô fazendo essa conciliação de notas? Então, coisas que eram chatas, a gente vai poder fazer muito rápido e aí isso vai dar oportunidade para a gente ter outros tipos de relacionamento, para a gente ser mais criativo, para a gente encontrar e tomar um café. Investir em solo founder é super. É horrível, é um tabu. Ninguém investe, é um mega tabu. De repente, você não tem mais solo founder, você tem solo company. Você tem um cara que, sozinho, o cara tem uma empresa absurda. This is Growthaholics. Tudo bem? Aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora empreendedorismo e inovação. E a gente busca trazer toda semana novidades, insights e temas relacionados ao que você adora. E hoje não é diferente disso. Se você é como eu, está mergulhado até o pescoço com inteligência artificial, testando modelos e muito mais. E para se juntar a mim, eu trouxe pessoas que também estão mergulhadas até o pescoço, testando todo dia essas tecnologias e também estão no papel de CEO de startups. E a gente queria falar sobre como isso muda ou como que a AI nos ajuda a fazer o nosso trabalho e como vai nos ajudar no futuro. Eu tenho certeza que você vai tirar vários insights dessa conversa. E eu queria dar boas-vindas aos meus convidados, que são amigos, né? São amigos aí de muitos anos. Eu queria dar boas-vindas para a Luísa Kuznir e pedir para você se apresentar rapidinho, Lu. Obrigada, Pedro. Primeiro, obrigada por ter me chamado para essa conversa. Eu sou uma entusiasta mesmo e acho que a gente precisa estar por dentro de tudo. Espero conseguir compartilhar aqui informações relevantes e aplicáveis. Eu sou a Luísa Kuznir, hoje estou como CEO da Founders Mode, mas atuei aí nos últimos 10 anos como CEO da N2B, startup que foi vendida para a SmartFit, entregamos no ano passado. Então, agora mais do que nunca, numa nova venture, precisando testar mais AI ainda, né? Exatamente, mudou muita coisa, né? A gente Mudou tem que se tudo. adaptar. É isso aí. Mudou tudo. E o Rafael Coelho, também um amigo, aí já fomos sócios, trabalhamos aí muitos anos em várias frentes. E te apresenta aí, Rafael Coelho. Valeu, Pedro. Prazer também estar aqui. Prazer conhecer a Lu, que não conhecia antes. Bom, eu sou Rafael Coelho, sou CEO da SET. A SET é uma empresa que trabalha com principalmente imagem de satélite e análise de dados para toda a área de crédito rural. A gente é focado no agro. Mas eu também venho aí de alguns anos de outras startups. Eu tive um fundo de investimento de Venture Capital em 2012, chamava W7, que acabou fazendo algumas fusões e hoje é a Capetelli. Depois eu saí para fundar minha primeira startup, que é a Monkey Exchange, virou um case super legal de sucesso aí na América Latina, e depois eu saí da Monkey para fundar o que é o projeto hoje da SET, né? Então, enfim, tomei bastante tempo e é um prazer estar aqui. Muito legal. E eu não sei quanto a vocês, mas ontem eu estava trabalhando e eu me peguei assim, eu estava literalmente com Gemini, ChatGPT, o Claude Cowork aberto, ao mesmo tempo, o Claude, assim, com a língua de fora, falando, ó, cara, chegou, você quase esgotou os teus tokens da semana, eu indo num pro outro, eu falei, cara, que loucura isso, se há 2 anos atrás alguém me dissesse que eu ia estar nessa loucura, e realmente eu estava montando um relatório, analisando dados, escrevendo um texto, tudo ao mesmo tempo. Eu estava vendo esses dias o Toby, que é o CEO da Shopify, e ele está lá no GitHub, CEO de uma empresa listada na bolsa, no GitHub, postando atualização, criando produto, desenvolvendo código. Então, assim, o ponto aqui que eu queria trazer para vocês é como que vai ser o nosso papel, né, de CEO no futuro, usando AI, o quanto ele potencializa, o quanto ele ajuda, e
começar com como vocês usam AI no dia a dia, o que vocês fazem, né? Eu sei que vocês usam muito. Então vamos começar. Começa com você aí, Lu. Como é que você está utilizando aí na sua rotina? Eu acho que primeiro eu me sinto no papel de experimentar tudo. Porque não tem como você passar para um time ou passar. Hoje eu tenho alguns clientes também para o cliente antes de você usar e saber como aplicar. Só que está evoluindo muito rápido, né? Então eu lembro que assim, você precisa testar o Lovable e fazer um business inteiro aqui. Tá bom, vou lá no Lovable, caramba! Coisa que lá na Ace em 2017, nossa, teria ajudado assim. Nossa, imagina o MVP, horrores, né? Que era exatamente. low code na época, era, imagina. Pagava um monte de dinheiro para alguém fazer um negócio, sabe, sem vergonha ali, de certa forma, porque você ainda não tinha Product Market Fit muito longe disso, ainda estava testando persona. Então, para esse momento, nossa, o Lovable, que é já hoje meio básico, perto de um Cloud Code, te entrega pra caramba. Então, fiz. Aí, antes de Cloud Code, vamos testar N8N. Eu não tinha nada para testar, não, mas tem que testar. Então, você testa qualquer coisa só para você entender o funcionamento do negócio. Agora, N8N com Cloud Code já perde um pouco sentido. Então, o que eu tenho feito? Nas últimas 2 semanas, o Claude, para mim, passou na frente de todos os outros. Assim, eu basicamente estou usando GPT só para imagem. Porque a qualidade da entrega do Claude está surreal. Eu falo que a Cláudia, minha secretária. Claudinho também não é. Mas assim, o Cowork, ele no Chrome, assim, é incrível. E eu tava falando com meu pai ontem, que é engenheiro, 67 anos, e eu falei, o que você tá fazendo? Para tudo e começa a usar o Claude. Foi isso, e ele realmente fez isso. Ele fez um comentário, é verdade, ele fala, você sai exaurido, porque é tão rápida a resposta que você falou dos tokens. Cara, eu peguei o pago e aí eu já fui pro Max, porque não dava conta da empolgação, né? E você perguntou, porque eu tô usando para tudo. Sim, então, quando eu falo tudo, eu quero dizer, amanhã eu vou dar uma palestra. Então, eu gravei no Upload a minha palestra, joguei no Cowork e falei, olha, é isso aqui que eu vou falar. Eu preciso de slides para me lembrar que é isso aqui que eu vou falar. Então, tipo, só com bullets e tal. Aí ele criou o slide, a apresentação inteira. Aí eu tenho um cliente que eu preciso fazer um relatório e fazer um comparativo de coisas. Eu usei ele também. Aí o outro é uma proposta que eu tô fazendo, né? Eu montei a proposta lá. E eu precisava conciliar nota fiscal e comprovante de pagamento de reembolso de convênio. Eu abri meu Drive e falei, olha, cara, renomei aí as notas, os comprovantes, concilia, faz uma planilha resumo, porque eu tô desde, sei lá, novembro sem fazer isso. E ele fez também. Que toma um baita tempo e que ninguém fazia por você, né? E agora dá para fazer, então... É isso. Passei pela mesma situação nessas coisas de... Eu tinha o meu to-do list lá com 1 milhão de coisas que eu fui deixando em algum momento da vida que eu falei, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, mas nunca fazia. E quando lançou o Cowork, cara, eu fiz exatamente isso. Eu pluguei isso no meu computador e comecei a dar check em todos os to-do lists, porque era um bando de coisa, inclusive reembolso de plano de saúde. No meu caso também eu tinha um negócio para fazer minha conciliação de cartão de crédito para o meu planinho financeiro pessoal, né, da familiar e tal. Cara, tudo isso. Assim, eu fiz um dashboard incrível, né, que aquela história, a gente começa a olhar e falar, cara, vou vender isso. Você começa a achar que agora é o mundo do novo Michael SaaS, né? Você começa a falar, cara, é tanta empolgação que você começa a querer todo tipo de ideia que você tem na cabeça é passível de virar algo, executar aquilo. E, cara, antigamente não era. Então, isso é muito doido. Eu lembro, até fazendo um parênteses, eu lembro quando a gente almoçou, Pedro, lá atrás, eu lembro uma coisa que a gente estava conversando, que a gente estava falando assim, né, pô, muita gente está falando que essa revolução que a gente está tendo em AI, de certa forma, é comparável ao que foi a revolução da internet, né? E eu lembro que eu comentei com você, eu falei assim, cara, eu acho que é diferente. Eu acho que, na verdade, não é a revolução que começou a internet. Porque a internet que ela fez ela tinha algo que não existia, certo? Algo passou a existir e daqui em diante
criou-se coisas que não existiam, certo? Então, você não tinha. Então, é uma criação. Para mim, é comparável com o que a gente viu no cloud computing. Que, cara, que aliás, quem já leu o livro da Amazon, né, Jeff Bezos, é animal, porque fala bastante disso, tanto que o cloud computing teve de capacidade de criar startups. Porque antes, para você fazer uma startup, uma empresa, você precisava gastar $100 de servidor. De repente, você consegue fazer aquilo. Então, assim, não é que você está criando algo, não. Você está facilitando novos entrantes. Então, você derrubou as barreiras de entrada. Derrubou a barreira. Absurdamente. E o que a gente está vendo hoje é exatamente isso. Cara, o que era você construir um SaaS antes? Meses e meses e meses com vários desenvolvedores fazendo para você sair com o MVP, de repente você tem aquilo que você consegue fazer em 15 minutos. Isso, cara, mudou completamente. Então, todo mundo virou um founder de Microsoft. O episódio de hoje está sendo gravado aqui no State Studios, o hub de criação de conteúdo que fica dentro do State. O State é um centro independente de inovação aqui em São Paulo, que reúne founders, investidores, empresas e pesquisadores que estão construindo o futuro dos negócios. Inclusive a Ace Ventures é residente do State e muitos dos convidados que passam aqui também fazem parte dessa comunidade. Então não é coincidência a gente gravar nesse espaço. É um lugar onde muita gente que está construindo o futuro dos negócios acaba se encontrando. E para quem quiser conhecer o espaço, usar o coworking, realizar eventos ou até gravar aqui no estúdio, é só acessar state.is e, quando entrar em contato com o time, informe o cupom STATE mais ACE e você ganha 20% de desconto. Obrigado pela parceria. Imagina, quando a gente tem muita coisa para fazer, ele pode servir como uma memória para ti. Então, todas as transcrições de reunião, você fala, eu costumo chegar no início da semana e falo, cara, pega todas as reuniões que eu fiz semana passada, vê o que tem tudo meu e o que foi delegado para eu cobrar. E aí o pessoal fala, o Pedro nunca esquece. O Pedro nunca esquece, porque eu tô com ele lá. Eu boto minha to-do list lá e falo, cara, o que você me ajuda a checar rápido aqui na minha to-do list? São coisas que eu nunca imaginei. É um chief of staff, é uma secretária, é um assistente, é tudo junto. Tu tem um analista, então quando, por exemplo, todo o funil de vendas, a gente estava acostumado a pegar e olhar os gráficos. Agora, eu falo com a gente, me dá a média de geração de leads versus não sei o que, e os dados simplesmente surgem. E eu acho que essa camada aqui, pensando no trabalho de um CEO, assim, hoje com a Luísa consegue entregar o MVP, quer dizer, e aí, onde que entra o CTO agora nesse contexto, onde que entra o resto da equipe, que tipo de time a gente precisa agora para potencializar essa estrutura, né? A gente tinha aquelas ideias de tem que ser um trio, né, para criar uma startup, todos aqueles dogmas que a gente criou. Como é que é o time agora? Como é que a gente pensa, né? Eu lembro que tem aquela velha história que investir em solo founder é super... É horrível, é um tabu. Investe, é um mega tabu. De repente, você não tem mais solo founder, você tem solo company. Você tem um cara que sozinho, o cara tem uma empresa absurda. E aí você vai no X, no Twitter, cara, tanto de caras que começam a fazer isso. Vários. O cara falou assim, olha, é o seguinte, eu acabei de baixar o cloud aqui, tô começando uma empresa nova, vou postar dia a dia aqui, mostrando os dados reais, tal, de como tá minha empresa. Olha lá, você olha aqui e fala, cara, olha isso, uma empresa de uma única pessoa. Então, olha a facilidade que a gente está criando. E a gente pega, no X teve um carinha que fazia, acho que era de serviço de encanamento, alguma coisa assim, um colarinho azul, né? E ele baixou o Cloud Code lá para mexer e tal, e ele demorou, sei lá, alguns dias, e ele descobriu, cara, vou automatizar todo o meu negócio. E ele automatizou todo o negócio dele, e ele deu uma entrevista. Cara, imagina, código. Nunca tinha pensado em fazer nenhuma linha de código, agora todo o meu negócio está automatizado. Imagina o impacto disso, né, Lu? E assim, comentei do meu pai programava em Access. Em Access, o clássico. Então assim, ele tinha um ateliê de software. Então ele fazia software por encomenda. E eu falei, pai, morreu. Esse mundo é para você. Não, é para você agora. Porque assim, você sabe linguagem de código, pensar você sabe pensar certo, de forma lógica e de dar contexto e etc, sabe? E aí você tem 1000 coisas aí para resolver que abre o Cloud Code de uma vez. Sabe? Dá o contexto certo e vai fazer. E eu acho que na questão de comparação,
a sensação que eu tenho é envio de carta versus WhatsApp. Sabe assim, é quase como se a gente tivesse dado esse salto, assim. Antes você tinha que escrever uma carta, postar, ia chegar, ia demorar um monte de tempo. Continua sendo mensagem. É isso. De uma forma diferente. E em outra velocidade. Então, você pode vir para cá no seu carro olhando um guia 4 rodas? Tipo, pode, entendeu? Mas ninguém mais faz isso. Só que é mais. Por isso que eu acho que é carta versus WhatsApp. Porque o nível da velocidade... O output que a gente tem é muito maior. Eu, nessa jornada de ter vendido a startup, né? Você, obviamente, passa por um momento de olhar teses, de olhar ideias e tal. E aí eu tava assim... Por qual caminho eu vou? Porque tem muita oportunidade. E aí você falou, né? Eu tava com os 3 abertos, assim... Meu Claude tá enlouquecido... O que você vai fazer? Porque eu criei 3 business do zero lá. Né? E eu tô avançando com os 3. Isso que eu ia falar agora, mas esse é o ponto. Eu acho que assim, antigamente, o foco ainda é super importante. Não me entendam mal. Mas historicamente, cara, você precisa ter um foco assim, absurdo, certo? Um hiperfoco para que o seu business dê certo. Bom, não existe possibilidade de você ter um part-time entrepreneur. Né? Nenhum fundo vai investir num cara que é part-time no negócio. Bom, cara, só que eu acho que a gente tá entrando num mundo. E aí eu diria até, se você pegar as últimas 2 semanas, para mim as mudanças que a gente teve nas últimas 2 semanas foram gritantes, né? E aí, para mim, assim, talvez a mudança mais importante foi o Perplexity Computer, que nasceu na semana passada. E nesse final de semana nasceu o Perplexity Personal Computer, que também é incrível. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um Mac Mini. Eu vi lá no grupo que a gente tá... A primeira coisa que eu fiz foi comprar um Mac Mini. Falei, cara, eu preciso disso aqui. Né? E aí entra o ponto que é o que você está falando, que é, cara, a partir do momento que eu permito, porque historicamente os modelos de AI, o que a gente vê é o LLM. Aquilo lá foi treinado, tem uma mega quantidade de informação, capacidade de resposta maravilhosa, mas é isso, é reativo. Você vai mandar uma mensagem, fazer a pergunta certa, você vai ter a resposta, perfeito. Vai te ajudar. É um sparring, né? Agora, a gente saiu do modelo de... Aí quando vieram os agentes, a gente saiu do modelo de, 100% reativo para você começar a ter alguma proatividade. E, cara, quando os caras lançaram o OpenClaw... Você foi um dos primeiros que eu vi, já instalei isso aqui. Não. E assim, não sei o quanto vocês acompanharam, no final de semana, o Jensen da NVIDIA fez uma apresentação nova que lançou o NemoClaw, que é o layer de segurança para o OpenClaw. Cara, aquilo é demais. Aquilo é demais. E ele fala para mim uma coisa, na apresentação dele, ele fala uma coisa que para mim tem de novo a relação com a mesma história que a gente está falando da carta do WhatsApp, que ele falou assim, cara, é o seguinte, o computador como a gente conhecia não existe mais daqui para frente. Porque o Personal Computer é um sistema operacional. É uma interface, Uma interface dentro do sistema operacional, vai rodar dentro do macOS, beleza, mas é uma interface que você coloca no Mac Mini, liga na tomada, na internet, ponto. Você não precisa de tela, não precisa de nada. Aí todo o controle é feito através de um outro computador ou do seu celular, certo? Você vai pedir coisas ali. E, cara, aquilo passa a ser o quê? Ele passa a ter, para mim, ele resolveu um dos maiores problemas que o AI sempre teve, que é o lado contextual. Né? Era muito difícil você tomar uma decisão, porque o cara não sabia seu contexto. Né? Vou dar um exemplo que a gente ouve bastante. Meu CTO, por exemplo, ele falou para mim esses dias, falou assim, Rafa, eu adoro o Cloud. A Cloud lançou recentemente o Review, Code Review, né? Acho que semana retrasada. Aí, assim, ele falou assim, cara, é maravilhoso, certo? Vai lá, revisa todo o meu código e me acha meus bugs. Qual que é o problema? Cara, legal, 95% dos bugs vão ser resolvidos. Tem uns 5% dos bugs que são bugs de modelo de negócio. Cara, não tem a ver com um erro de código, é um modelo de negócio. Vou dar um exemplo, cara, sei lá, o cara colocou, eu coloquei que deveria ter uns 10% para o negócio X e no sistema lá tá 5% para todo mundo. Não, modelo de negócio diferente que deveria dar 10%. E aí, quando você começa a dar contexto do seu negócio para um code review, ele resolve os 5% adicionais. Ele fala, cara, não, calma aí, eu entendo o modelo de negócio desse cara. Agora imagina que você deu 100% de toda a sua informação da sua empresa para ele, certo? Para esse computador e deixa ele ser proativo. E aí que eu entro na minha cabeça que assim, cara, cada vez mais você vai poder ter 3 empresas mesmo rodando. Sim. De forma autônoma. Isso é muito doido. E por isso que o Jensen fala, né, cara, a gente mudou o nosso modelo de computador. Historicamente, o computador é também reativo. Né? Eu aperto a tecla, eu faço as coisas. Agora a gente está entrando no mundo de computação contextual e conversacional. Eu passo a conversar com o computador, solicitar coisas para ele, e, cara, o computador passa a tomar decisões. Uma coisa que a gente nunca teve. Quando você fala de CEO, isso é muito doido, né? Porque a gente sempre falou assim, quando que você vai delegar a decisão? Nunca, jamais.
você começa a olhar e falar, Esse cara faz isso melhor que eu. Nossa, boa ideia, né? Eu não pensei nisso. Porra, porque a gente às vezes tá. Porque eu acho que às vezes esse cara ele consegue enxergar as coisas de um jeito muito mais sistêmico do que a gente, né? Porque a gente, como se hoje a gente está preocupado com aquele problema naquele momento, e às vezes tem 3 outros fatores que estão rolando ao mesmo tempo e a gente não percebe. Quando a gente coloca uma inteligência com um contexto mais amplo, ela consegue, peraí, cara, se tu fizer isso aqui, tem aquela questão jurídica, tem aquele outro problema, isso aqui tem que vir antes desse. Pô, é verdade, eu ia descobrir isso da pior maneira possível. Então, eu acho que tem um elemento muito, muito interessante. E você falou do OpenClaw, né, que agora, hoje de manhã eu estava testando a Xiaomi, lançou o modelo dela novo que performa super bem, e ela lançou o Xiaomi lá, o OpenClaw dela na nuvem lá, que é muito mais barato, os tokens, muito mais Tem barato. mais isso, a China arrebentando. E eu achei incrível, daí eu comecei a mexer lá de manhã. É tipo 1/3, 1/4 do valor de tokens, assim, no modelo novo. Mas isso que o Jensen falou, né, do OpenClaw ser o futuro da computação. Como é que vocês imaginam esses, e como é que você usa também, Rafa, esses colaboradores virtuais, autônomos, quais os casos de uso, assim, mais óbvios, além de, sei lá, monta essa apresentação, que é o que a gente faz o dia inteiro, né? Pô, tive uma ideia, monta uma apresentação, monta um texto, monta uma coisa para o YouTube. Quais são os casos de uso que vocês acreditam? você quer falar? Não, pode ir lá. Eu posso só fazer um último parênteses do que você falou, que eu achei bem legal, Pedro, que você falou da parte, por exemplo, de capacidade que tem de você prestar atenção em várias coisas. É legal porque, assim, tudo que a gente vive hoje, né, o generativo, nasceu de um paper que se chama Attention is All You Need. All You Need. E, assim, o conceito que criou o Transformers, né, que o conceito do Transformers é exatamente esse, né? É o que? Antigamente, você precisava de redes neurais convolucionais, ou redes neurais recorrentes, né, RNN ou CNN, cara, que tinham um ciclo sequencial. Então, o próximo layer ele precisa olhar para o layer passado. Então, na prática, é como se a gente criasse um telefone sem fio, que a gente ia conversando e, no final das contas, perdia-se muita informação no final. E o conceito do Transformers não, eu sentei numa mesa de reunião e eu ouço o que todo mundo está falando, mudando um pouquinho o foco de quanto que eu vou dar, mas eu estou ouvindo o Pedro e a Lu ao mesmo tempo. Talvez aqui um pouquinho mais, porque você está falando agora uma coisa, mas, cara, eu estou ouvindo. E essa é a sacada, né? Ele prioriza o que ele vai... E esse é o conceito do Transformers que mudou o mundo, né? 100% do generativo que a gente tem hoje, né? GPT, by the way, quer dizer, né? Generative Pre-Tested Transformer, né? Então, é isso, né? É o conceito Transformers todo. Então, para mim, o que você falou tá perfeito. Porque, cara, exatamente isso. Todo conceito de LLM atual veio do conceito de eu permitir que eu consiga focar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Cara, fechando meu parênteses aqui e voltando na sua pergunta, assim, Pedro, eu tenho, assim como a Lu falou no começo, que ela testa absolutamente tudo, eu estou na mesma situação, estou testando assim, praticamente tudo que aparece, eu falo, cara, deixa eu dar uma olhada o que é primeiro, deixa eu ver, antes de passar pro time, até porque senão meu show já fica bravo comigo pra caramba. Vai ficar mais bravo ainda, porque toda semana, o tanto de coisa que tá lançando hoje em dia, toda semana tem uma coisa nova pra ele testar, então obviamente a gente já passa pra ele. Mas assim, cara, hoje eu faço desde ferramentas de produtividade mais simples possíveis. Então, por exemplo, eu criei um MCP usando o Cloud, que o Cloud criou o MCP para mim, né? Eu peguei uma ferramenta de WhatsApp, um API de WhatsApp que chamou WhatsApp, mandei o link da documentação, falei, cara, cria um MCP para plugar nessas APIs para você conseguir ler meu WhatsApp. Pluguei meu WhatsApp, eu criei um dashboard que roda a cada 30 minutos, que ele pega todas as minhas conversas, lê as últimas 20 conversas que eu tenho, cada conversa lê as últimas 20 trocas de mensagens que eu tenho, contextualiza, gera um resumo, cria uma tarefa, se houver uma tarefa, e cria um grau de criticidade para mim. Fala, ó, isso aqui é um cara que você tá sem responder há bastante tempo, e o cara tá te cobrando, isso aqui tem a ver, isso aqui é um negócio da família, tal. Cara, então assim, ele faz tudo e ele ainda dá os labels. Então, o teu WhatsApp Business, né, tá tudo lá, tá tudo com label. Família, tipo assim, to do, ele faz tudo isso e aí ele criou uma própria tabelinha, um kanbanzinho de tarefa. Ele criou todas as minhas tarefas. Já quero fazer. Cara, sei lá, em 2, 3 dias, minha esposa falou, cara, você tem que vender isso. É aquela mesma história. Tudo passa a ser vendável, né? E assim, tá me ajudando absurdamente.
E aí, o meu passo 2 que eu tô fazendo é juntar isso agora com meus e-mails. Porque às vezes eu não respondi o Pedro por mensagem, mas eu mandei um e-mail pro Pedro. Ou eu falei, Pedro, eu vou te mandar a apresentação final do dia. Só que o meu sisteminha não vai ver aquela apresentação sendo enviada porque eu mandei por e-mail. Ah, não, eu vi que você enviou por e-mail. Então, quer dizer, essa ligação, que é uma coisa que eu precisaria fazer isso no Cloud Code, com o OpenClaw, por exemplo, isso vai ser feito de forma automática. Porque ele vai ter acesso aos meus os dois sistemas. Mas, enfim. Então, por exemplo, esse é um caso super simples, né? Né? O que eu tenho agora, assim, a gente começou a pegar boa parte das rotinas que a gente tinha na empresa, que é natural, é o básico, que a gente faz com AI, né? Todas as rotinas que a gente teve para automatizar rotinas básicas. Então, a gente tinha coisa que, por exemplo, a gente pega hoje toda a parte que vem da contabilidade, né? O Razão, cria automaticamente não um DRE, mas uma apresentaçãozinha para os investidores. Então, toda semana tem uma apresentação nova que você consegue enviar, você pode subir no site. Antigamente eu usava o Investor.io, né? Que era para os investidores entrarem no site e verem os dados lá. Eu não preciso mais disso. Agora, uma ferramenta que eu pagava lá $40, $50 por mês. É isso. Cara, eu posso subir no meu servidor, uma ferramenta minha, que está plugada no meu Google Drive, que meu CFO está salvando o Razão todo de tempos em tempos lá, ele faz o dado, tá lá. Cara, Contextualiza, cria um relatório, ligo no Fireflies, eu pego minha reunião de sócio, a gente tem uma reunião de sócio toda semana. Todo final de mês eu pego todas as reuniões de sócios, subo no cloud e peço para ele fazer para mim uma apresentação do mês, para eu mandar para o time, para o nosso time inteiro. Cara, tudo isso, assim, a quantidade de coisa que você consegue fazer, que antigamente era nosso. Né? Eu lembro que quando a gente... E muita gente não fazia. Não fazia. Não cabia, né? Não cabia. Né? Não cabia. Eu lembro quando a gente tinha... logo no começo da empresa, eu tinha um conselho mensal. Cara, eu comecei a perceber que meu conselho me tomava quase uma semana. Né? Que você tinha que preparar. Tranquilamente. Pegar dados, pedir para todo mundo juntar, fazer uma apresentaçãozinha legal, né, tudo mais, para eu fazer reunião mensal. Aí eu cheguei para os conselheiros e falei assim, pessoal, podemos mudar a reunião para trimestral? Né? Porque, cara, tô perdendo uma semana para fazer 25% do meu tempo fazendo apresentação de reunião. Cara, hoje em dia eu não preciso fazer isso. Eu faço essa apresentação em minutos. A board, material para conselho, é uma maravilha. Uma maravilha. É um ótimo caso de uso. O que você diria, Lu? Eu acho que vai mudar muita coisa. Eu não consigo imaginar assim, o que vai ser daqui a um tempo. Porque é isso, toda semana muda tanto, e quando você acha que tá muito bom, melhora, que eu acho muito desafiador pensar daqui 1 ano, daqui 2 anos, acho impossível mesmo supor. Até porque toda semana lança literalmente um negócio incrível. E tá todo mundo correndo atrás do outro. Né? Então, por exemplo, lançou o Personal Computer, aí a Manus lançou a My Computer. Né? Um dia depois. Ainda aí, bem, né? Como é bom ser cliente, né? Aí o pessoal começou a falar, OpenAI, e aí, né? Cadê? Aí o Sam Altman fez um post, dizendo, não, a gente vai fazer. Calma aí, o nosso tá vindo. Então, assim, cara, começou a ter a quantidade de coisa. E o interessante é que é o seguinte, por que isso, no final das contas, acaba gerando uma mega né? A gente tá vendo um exponencial aqui, da evolução de produto como um todo, por vários motivos. E o segundo, para mim, um principal motivo é que a partir do momento que, e é legal que o fundador da Anthropic falou isso, falou assim, cara, os nossos softwares que vocês usam hoje em dia são desenvolvidos pelo próprio Cloud Code que vocês também usam. Sim. Então eu passei a usar eu uso dentro de casa. Então assim, o legal é isso, desenvolvi um software, lançou o My Computer, lançou o Personal Computer ontem. Cara, para Manus, obviamente ela não fez isso muito provavelmente, mas para Manus, falar assim, cara, quer saber? Vou colocar o meu sistema para rodar e para criar um igual? Beleza, copia. Bora. Promptzinho, copia o My Computer. E lança amanhã. Cara, eles têm a capacidade de fazer isso, de novo. Então, Até porque eu faço isso. O OpenClaw é livre, né? Então, qualquer um consegue... Open source, então, por isso que a Xiaomi lança, todo mundo vai lançar, e eu acho que quando a gente vai criar um agente, né, e tem que dar um monte de contexto, tem que ensinar, tem que restringir, você vai fazer isso e tal. Quando você pega um negócio que tem um contexto muito mais amplo, você não precisa criar um agente especializado para fazer aquilo, que é o que você falou, né? Hoje eu tenho que pegar um MCP, conectar. Se eu tô com uma máquina que é uma pessoa virtual, fala, cara, resolve meu WhatsApp aí. Ele orquestra isso. Faz isso aí para mim. E eu acho que isso para mim é game changer. Agora tu imagina
pensando no headcount de uma empresa. Não vai. Quantas pessoas tu precisa e quantos agentes você vai precisar com essa configuração, com um cara 100% autônomo? Vou dar casos de uso dos mais básicos. Fazer pesquisa de satisfação com o cliente, fazer RSVP de evento, fazer cobrança, fazer pagamento. Cara, conciliação, fechar folha, dar suporte ao colaborador para benefício. Cara, é isso. Um dos business que eu tô experimentando. A Luísa já vai falar umas 20 empresas que ela tem e aí vai puxando. Não, mas eu comecei a olhar assim, aí ele criou um manual de marca. É incrível, né? Assim, o nome, o logo, o conceito. Falei, meu Deus, quanto que isso custava? Quanto tempo levava para fazer e para te sugerirem uma coisa legal, sabe? Acabou. Esse, por exemplo, Foi. é uma entrega que não existe mais. Eu estava falando com o mesmo business que eu te apresentei, eu estava apresentando para um potencial investidor, tal, e falei, não, a ideia é fazer isso, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, não, tudo bem, mas essa ideia é meio óbvia. Eu falei, é hiper óbvia. Eu vou entregar em execução, porque em ideia e como conectar, qualquer um faz. Falei, aqui eu sei o desafio do educacional na ponta, de ter gente presencial, de ensinar as pessoas a usarem. Então, assim, eu entendo que hoje o diferencial do meu negócio é a execução presencial, física, e saber fazer isso. O resto Passa. é isso, assim, você tem normalmente soluções melhores do que antes você tinha funcionários. Total. Em termos de treinamento, o que também vai ser ultra desafiador. Mas eu queria trazer um contraponto que eu tenho percebido um pouco. A gente participou uma vez de um treinamento em que ensinaram pra gente o conceito de One Metric That Matters. Daí a gente... That matters. E a gente levou isso por muito tempo no N2B, é uma coisa que eu ainda levo pra mim, porque você começa a olhar um monte de coisa e você não tá olhando nada. Né? Então, qual que é agora o MTM do momento? Então, a gente olhava, sei lá, era número de usuários ativos, era Daily Active Users, porque isso engloba um monte de coisa, faturamento, enfim. Então, a gente fazia essa quebra. E a minha única sensação com essas soluções é que a gente começa a olhar e fazer um monte de coisa que a gente não fazia e a gente ainda não tem dimensão do que é desnecessário, sabe? Acho que dá um pouco daquela sobrecarga e aí você tá olhando todas as métricas, e aí você tá olhando, puta, isso aqui tá ineficiente, eu não sabia, isso aqui eu poderia melhorar e fazer aqui tá faltando cross-sell, aqui, e, tipo, tá bom, e qual que você vai atuar? E qual que vai mexer o ponteiro? Então, é só um ponto, porque a partir do momento que fica fácil desenvolver um produto, uma feature, certo, dentro da sua empresa, o problema que você passa a ter é que você começa a fazer tudo. Você vai ter um produto que tem absolutamente todas as features possíveis, porque tá fácil de desenvolver. Muito mais. Fazer coisas no computador, a tendência é ir a zero a dificuldade. Né? Exatamente. E a sua cabeça como CEO, no momento de tomada de decisão, se você olha métricas demais, você também não decide nada, entendeu? Ou tipo, você toma decisões que talvez não precisariam da sua atenção, e que vão te tirar o foco do que realmente vai mudar o jogo. Então... E eu acho que assim, o que eu tenho visto é que a gente sai cada vez mais de um papel de CEO e a gente começa a ter um papel quase de conselho, porque a gente começa a ter uma visão estratégica diferente. Você tá mudando um pouquinho o seu layer disso. Porque é o que eu te falei, antes, quando você não tinha o contextual, era difícil. Você não ia terceirizar decisões jamais, né? A partir do momento que o sistema passa a ter contextual, cara, você começa a permitir fazer várias coisas. Aí, sim, total. Aí o difícil é você saber como focar no produto certo, na feature certa e tal. E é interessante o que você falou, Lu, não sei sobre o seu novo negócio, mas assim, você falou, meu diferencial tá na parte presencial. Humana. E esse é o lado que a gente vai começar a ter cada vez mais diferencial. 100%. Vai voltar pro lado humano. 100%. O que é isso? Porque, a tecnologia, amigão, vai ser resolvida. É isso. Não tem mais discussão. O CEO como um orquestrador, na verdade, do negócio, né? O verdadeiro orquestrador do negócio. E o nível que a gente chegou, não sei se vocês viram aquele produto que o Carpati lançou, que faz autotestes, não sei se vocês viram. Vocês pegam, por exemplo, vamos imaginar SEO.
Aí você fala, cara, vai otimizar, cria experimentos e vai rodando até melhorar o meu SEO. Aí ele fala, cara, cria uma hipótese, cria um experimento, aplica aquilo em produção, vê o impacto, cria um novo experimento e vai criando novas hipóteses, ele fica testando. Cara, imagina o nível de otimização que a gente vai chegar. Ou seja, isso para dizer que otimização não vai ser um diferencial. Exato. Daí o que sobra para aquilo que Todo mundo vai ser otimizado igual. todo mundo. Esse é o problema. Ele vai nivelar, é o grande nivelador, e aí o que sobra é taste, né? O quanto aquilo, né? O quanto aquilo faz sentido para o meu cliente, não faz. Marca, brand, exatamente. Relacionamento também, né? Exatamente. A Então, criatividade, que às vezes, por Exato. mais que tenha, você sempre tem um toquezinho diferente, né? exatamente. A gente está começando a criar business que são cada vez mais commodities, é isso, cara. É isso? O que a gente está fazendo é transformando, se pensar economicamente, um mundo que você tinha ali, historicamente, na economia você tem monopólio, certo extremo, ou concorrência perfeita, o outro extremo, certo? E, obviamente, o mundo está no meio do caminho, né? Ou deveria estar, né? Cara, o que a gente está começando a fazer é jogar cada vez mais as coisas da concorrência perfeita. Exato. E o que a concorrência perfeita faz? Mata a margem. Então, assim, cara, e aí como é que você vai conseguir se diferenciar? Exatamente esse ponto. Porque a margem, todo mundo tem a mesma margem. É o que você falou, otimizou. É isso. Cara, joguei, todo mundo tem acesso ao mesmo otimizador. Perfeito? Deu. Aí eu vou voltar... Maravilha, individualmente. Mas Vou voltar no sistema. voltar ao meu ponto, que é o meu ponto. O que eu falei antes, que, por exemplo, eu uso muito o Perplex, né? Tenho gostado muito do Perplex, o Computer, né? Porque ele faz isso. Você acha que ele é comparável com o OpenClaw? Eu acho que o comparável com o OpenClaw é o que eles lançaram no final de semana, que chama Personal Computer. Personal Não é o Computer. O Computer, ele faz tudo, só que ele está limitado ao seu web e os conectores que você liberou para ele, certo? Então eu faço isso pelo browser, né? Pelo web browser, e eu estou limitado aos conectores que eu liberei lá. O Personal Computer, ele tem acesso a tudo, certo? Então ele não tem amarras. É como se fosse no Cloud Cowork, seria como se eu instalasse lá a opção do Desktop Commander, que é um dos principais, né, hoje em dia, que daí ele consegue, né, fazer tudo ali dentro. E aí, o que eu gosto do Perplex é que assim, ele tem uma capacidade de orquestrar os modelos. Então, por exemplo, eu pago a versão Max lá, que é a mais cara porque ele consegue usar todos os melhores modelos. Ele usa a versão, o GPD Top, o Gemini Pro, o Opus 4.6, ele usa todos e ele orquestra isso. E o legal é isso. Ele fala assim, cara, eu pedi uma apresentação para ele vai falar, ok, eu sei que o GPT faz prompts melhores para eu criar a apresentação. Então, eu peço a geração de um prompt dentro do GPT, ele faz isso. Aí ele pega esse prompt, ele joga no Gemini, que faz imagem melhor, no Banana melhor de imagem, joga no Banana fazer as imagens, e depois ele junta tudo isso na apresentação e joga pro Opus. E ele orquestra tudo isso. E aí, agora, eles lançaram bem recentemente também, você estava falando do negócio de testes, Pedro, eles lançaram agora um sistema de testes internos. Então, quando você pede para ele desenvolver um software, por exemplo, né, ele vai fazer o software, e aí depois ele faz um teste, como se fosse um ser humano fazendo tudo, testa, várias vezes, acha o erro, corrige o erro e te entrega já a versão pronta. Cara, é surreal. Que legal. Então, assim, a velocidade que a gente tem, de novo, né, de capacidade é muito diferente do que eu imaginei, né, cara? E a loucura que eu tô vendo é que muitos CEOs, quando começam a mexer com isso, eles começam que, por natureza, né, o CEO sempre projeta para o futuro, vê possibilidades, faz parte, né, do job do CEO. Ele começa a voltar para o CTO. Fala, peraí, por que a gente está fazendo código assim? Por que não? E aí o que eu tenho visto em muita startup é um clash entre o CTO e o CEO, que o CEO, não, peraí, mas eu fiz isso aqui no final de semana. Não, mas isso aqui tem que segurança, tem não sei o quê. Não, eu entendo, mas por que a gente tem tanta gente programando e quantos tokens a gente está utilizando? Então esse clash, mesmo no mundo das startups, é muito grande, né? E a gente está numa bolha. Quando a gente vai para o mundo corporativo, cara... E o pessoal tem medo no corporativo, né? Tem muito medo. Eu vejo que assim... De novo, vou falar do N2B porque, apesar de não estar mais, né? Foi minha casa há 10 anos, eu ainda sei tudo que está rolando lá. O nosso CTO é muito entusiasta, então ele testa junto com a gente até antes.
saiu um negócio, ele tá testando. E eu ia falar isso, né? Ah, não precisa mais de CTO. Depende do perfil do CTO. Porque se você tem um CTO que tem todo esse background... Não, claro. Não, Mas a gente tava falando da... Eu acho que muda. Hoje você consegue ter uma empresa de uma pessoa só, e a necessidade da empresa de uma pessoa só é porque é muito difícil achar um bom CTO. Ponto. Então não tem um CTO para cada CEO. Né? Então agora os CEOs conseguem fazer sem o CTO. Agora, um CTO que tá na crista da onda aí, né? Que tá experimentando tudo, é um CTO altamente diferenciado. E eu vejo isso, o Diego testa tudo. E o que tem acontecido é viagens que eles fazem juntos, o César e ele ensina o César a codar. Então o César tá lá no Cloud Code e tal, e fala, Diego, me ajuda aqui, que isso aqui, o que eu tenho que fazer aqui? E como ele tá super antenado e usando, ele vai e destrava, né? E aí conseguem ter um produto gigante, super escalável, com um time reduzidíssimo, assim. Então, eu acho que isso tá mudando, porque eu acho que é aquilo que o Rafa falou, né? Quando produzir qualquer coisa, o que a gente entenderia como um SaaS há pouco tempo atrás, a gente faz aqui junto, vamos criar, a gente programa, isso fica legal, fica bom, roda bem. Agora, eu acho que a diferença entre isso e ter uma experiência mágica na ponta e conseguir entender a arquitetura e entender negócio, falar, não, peraí, eu não vou mais cobrar por user porque os meus usuários vão ser agentes, então eu vou criar uma API e eu vou cobrar por uso e vai mudar uma... Cara, pensar dessa forma requer um tipo diferente, um tipo muito específico de CTO que consegue olhar na frente e saber juntar tudo que existe de um jeito que faça sentido. Porque é aquilo que ela falou. Ah, agora a gente consegue codar mais rápido. Legal, todo mundo coda mais rápido. Agora eu posso ter o time de tech de uma pessoa. Todo mundo pode ter. Mas assim, como é que tu cria uma experiência realmente mágica para o cliente? E quando a gente vê os SaaS hoje em dia, os SaaS de AI, vocês repararem, não tem mais landing page. O cara entra no produto. O produto é a landing page. Então o cara começa a usar o produto e fala, porra, que legal, agora você tem que comprar mais tokens. E essa é a conversão do cara. Então mudou toda a lógica de como eu converto e como eu desenho meu produto. E eu acho que pensar desse jeito não é algo trivial. Aliás, tem que ter talvez um curso como pensar agora sobre produto e tudo mais, porque as regras foram restritas. Tempo, ninguém sabia o que era token, né? Ninguém sabia. Eu digo, grande parte das pessoas. Ainda não sabe, a gente está numa bolha, como o Pedro falou. E assim, e eu diria que até assim, mesmo sabendo o conceito, eu diria que até, cara, quantificar token hoje é difícil pra caramba. Eu não sei quantos tokens eu preciso. Não, eu não tenho. É muito louco isso, porque não é uma coisa óbvia, não é falar assim, sei lá, uma página de A4 na Arial 12. Não, amigão. Não, eu sei que eu subestimei quando o Claude para. Eles falam, e agora? O que eu faço nesse meio tempo? Assim, pô, agora volta às 8 da noite. Aí às vezes estou eu lá 8 da noite, faz mais. Então é uma... E ontem lançou o Dispatch. Não sei se já... Sim, que agora estou no telefone. Então, às 8 da noite você tá fora do computador, mas você tá lá. Tá na festa. Fazer de novo. O pessoal nem sabe que eu estou desenvolvendo um software aqui no barzinho. Mas é isso que eu falo que meu pai falou, é meio overwhelming, assim, porque você, tipo, esses dias foi aí, eu tava lá, porque à noite você consegue usar mais tokens, né? Ele funciona melhor à noite. Final de semana e à noite. Aí eu tava lá, tal, aí de repente ele, renova 1 da manhã. Aí eu, putz, tá bom, vou dormir, né? Aí fui dormir, aí a neném acordou 3 da manhã e eu... É uma oportunidade. Se eu for lá e... né? Só apertar, continua fazendo. Só recomeça, só continua. Então a gente fica pilhado, né? É muito difícil. E eu acho muito interessante, porque a gente é super desse universo, é super bolha, a gente sabe. E nesse universo, se você não estiver atuando muito com a AI, já foi para trás, né? Mas assim, meu marido é artista plástico, carpinteiro e street art, enfim, nada a ver com a gente. Não tem um dia que na hora de dormir eu olho para ele e ele não tá no GPT. Olha aí. E assim, e aí ele... Caramba, e alguém que eu não imaginei. Então, nada a ver, só que ele fala assim, não, agora o que eu faço? Ele tá fazendo um monte de coisa de carpintaria mesmo, então vou fazer um banquinho.
Ele desenha no papel, ele tira a foto no GPT, ele fala, ó, eu quero essa madeira, eu Olha quero aí. assim, eu preciso desses encaixes, Tá como é que eu tirando faço o as encaixe? tarefas. E aí ele tá fazendo, tipo, cara, tudo ele mostra antes, ó, vai ficar assim a sua luminária, vai ficar assim o seu banquinho, Aí, ó. vai ficar assim. Então, eu acho que tá extrapolando e igual você falou do encanador, sabe? Muda todos os business, É, muda total, tudo. total. Bom, pessoal, eu já estou aqui com a cabeça fervendo, mas e eu acho que quem está nos ouvindo aqui também está. A gente tem que partir agora para o nosso encerramento e eu queria pedir duas coisas aqui para cada um de vocês, que é para a gente fechar aqui, porque como eu falei, essa conversa a gente está falando na bolha aqui, né? Imagina, metade das coisas que o Rafa falou, que lançou e tal, o Rafa é o cara mais up-to-date. Eu estou em alguns grupos com ele e falo, galera, quem já testou? Eu já testei, já usei, gostei. Então, assim, o Rafa é o cara que é o meu consultor de AIs. Mas para quem está fora da bolha, né? Para quem está no dia a dia, enfim, tentando lidar com tudo isso, pode ser meio overwhelming aqui tudo que a gente falou. Então, duas coisas. Primeiro, uma dica de como a pessoa começa, né? Qual o primeiro passo, e assim como tu fez com o teu pai. Uhum. E dois, o que vocês estão mais empolgados com AI no futuro? O que mais fala, cara, quando isso chegar vai ser killer, né? Quer começar, Lu? Pode ser. Eu começaria com o Claude, porque eu acho que como ele faz tarefas de qualquer natureza, serve para qualquer pessoa, igual a gente falou do reembolso aqui. Então pega os seus to-dos atrasados, igual a gente falou, né? Pega to-dos atrasados e experimenta, porque você consegue testar o cowork com R$ 92 por mês. Então não tem por que não experimentar, sabe? Eu falei do Claude para algumas pessoas, eles testaram só o chat, eu acho que vale a pena já ir para o cowork direto. Queria saber a opinião do Rafa também, que tá testando um monte de coisa. E eu acho que funciona para qualquer pessoa, Eu acho também. em qualquer área. Acho Ele que... vai te mostrar os caminhos, os próximos passos, né? E isso é uma coisa que meu pai tem feito. Quando que eu preciso pagar você? É muito legal, cara. Tipo, não, É. você não sabe, legal, baixei o Cloud, não sei como usar. Ok, pergunta pra ele, então. E eu acho que assim, o que me deixa mais empolgada para o futuro é realmente, eu acho que vai mudar muito a nossa relação de trabalho. Então, tudo que tomava tempo e que a gente falava, meu Deus, por que que eu tô fazendo essa apresentação de conselho? Por que que eu tô fazendo essa conciliação de notas? Então, coisas que eram chatas, a gente vai poder fazer muito rápido e aí isso vai dar oportunidade para a gente ter outros tipos de relacionamento, para a gente ser mais criativo, para a gente encontrar e tomar um café, sabe? Eu espero que isso permita com que a gente não fique olhando métricas demais, mas que a gente em algum momento foque e fale, beleza, é isso aqui que eu preciso olhar e de vez em quando eu olho para isso aqui, mas que a gente tenha empresas que mudem o jogo, sabe? Na criatividade. E aí eu acho que o brasileiro arrebenta em criatividade, por exemplo. Eu acho que a nossa oportunidade está aí, sabe? Então, de realmente a experiência de tudo ser o diferencial. E Legal. não o dia a dia. Né? Até, então, puxando o que eu não falou, eu concordo muito. Acho que, assim, para mim, o Cloud atualmente, eu diria que... É o estado da arte ali, né? É excelente. Eu sou um cara que gosto muito do Perplexity, falei isso algumas vezes aqui. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de orquestrar modelos bons. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. O que mais tem no Instagram hoje é gente vendendo para você aquelas startups, empresas. Não, aqui você vai ter acesso a todos os modelos. Não, amigão, o que aquele cara tá te dando? Ele tá te cobrando R$ 100 por diversos modelos free. Se você entrar no chat GPT, no site, você usa. Se você entrar no Cloud Sonnet, né, você vai usar. É grátis, tá lá. Então o cara tá trazendo isso aqui. O cara tem um valor por ser um hub e conseguir juntar isso, óbvio. Né? Senão ele não conseguiria cobrar. Mas as pessoas não têm noção de que o que ele tá fazendo é trazendo a parte que é de graça. Então assim, vai pro não de graça. Porque não é caro, cara. Você tá falando de R$ 100 por mês, né? Se eu não me engano, R$99. Uma coisa assim. Então assim, é relativamente barato pro que ele entrega. Então assim, testa... porque tem a certeza absoluta, as empresas estão queimando dinheiro pra caramba.
Isso não custa R$100 por mês. Na verdade, o token Aproveita agora. custa bastante. Né? Eu acho que o que eles estão investindo, e como todo mundo está investindo, é que os LLMs cada vez mais estão ganhando performance, vão ficar mais baratos. Então o objetivo dele é esse. Em algum momento vai valer a pena, mas hoje em dia... Dizem que é 20 vezes a relação do que você paga com o que ele com o que custa. Nossa, cara. Então, assim, vá para modelos pagos. Cara, teste, na minha opinião, teste o Perplexity da vida para você usar um computer, para você ver o que é. Vai ou para o Cloud Cowork, para mim são as duas coisas. O Cloud Cowork, sem dúvida nenhuma, é a melhor de todas. A diferença é que o Perplexity ele consegue acessar isso também. Mas continuo achando que, para mim, o Cloud Cowork é hoje o que tem de melhor no mercado. Então, para mim, a resposta é simples. Cara, baixa o aplicativo e pô, começa a usar. E saia do básico, que muita gente faz o básico. Muita gente está na época do prompt. Que é isso, cara? Pergunta. Né? Que a diferença entre o Cloud Chat e o Cloud Cowork. Bom, essa é a diferença. Um é tasks, né? Tarefas, resolução mesmo, efetivamente criar algo, desenhar algo e tal. E o outro é responder uma pergunta. Responder uma pergunta, o Google fez isso muitos e muitos anos. O que a gente criou aqui foi uma capacidade contextual. Eu respondo a pergunta de uma forma muito mais inteligente, mas continua sendo responder a pergunta. Né? E respondendo a sua segunda pergunta, Pedro, o que me deixa assim, bastante empolgado com o futuro, para mim é a parte de autônomos. Eu acho que a gente vai... tudo que eu falei, por exemplo, do OpenClaw, e aí quando a gente começa a ver isso, depois desse final de semana, por exemplo, falando do caso do NemoClaw lá da NVIDIA, cara, o cara criou um layer de segurança para que o OpenClaw, uma plataforma open source, que historicamente nenhuma empresa do mundo usa open source, não existe uma grande corporação usar open source. Cara, para você poder usar um open source. E o mais legal, se você assistir um vídeo dele, cara, esse cara faz uma mega propaganda da empresa que, by the way, o cara que fundou foi controlado pela Meta. Então, assim, o cara tá fazendo uma propaganda, você parar pensado, não é bem concorrente, porque obviamente o cara é vendedor do hardware e a Meta também usa os hardwares da NVIDIA, mas beleza. Mas assim, cara, ele faz uma mega propaganda de um sistema que ele diz, cara, isso mudou o mundo e ponto. Vocês não estão entendendo ainda o quanto que isso vai mudar o mundo. Então, eu acho que essa capacidade de autônomos vai trazer pra gente, pra mim é isso, vai trazer pra gente vai liberar pra gente, a gente de fazer muitas e muitas coisas. O ponto que você falou, que a gente conversou antes. Porra, desculpa o palavrão. Pô, eu fui fazer o meu relatório do Board of Directors, do meu conselho. Eu não preciso mais fazer um relatório pro conselho, no sentido de fazer um relatório. Cara, o conselho, se ele quiser acessar a minha empresa hoje, ele consegue. Olha lá. Ele consegue acessar a minha empresa, ele consegue, cara, eu posso criar um layer para o conselho ter acesso aos meus dados financeiros, a quantidade de linha de código que eu estou desenvolvendo, no meu GitHub, cara, tudo isso de uma forma mais inteligente, algo que, historicamente, eu precisaria fazer um relatório para mostrar para ele. Não, cara, deixa isso online e tá lá, o board pode acessar os dados da minha empresa em tempo real. Então, cara, a gente está mudando completamente a relação, né, das pessoas, e é isso muito legal que o Lu falou. Eu concordo 100%, eu acho que o que vai voltar é o tempo da gente conseguir tomar um café, uma cerveja, que para mim isso nunca acabou, tá? Eu tenho um lado super, para mim eu sempre tive um lado muito forte de fazer relacionamento, network e tal, mas é exatamente isso, cara, vai levar mais tempo. Vai. Né? Eu não preciso mais estar na frente do computador tanto tempo. E eu vejo, eu sei que eu falei bastante, mas só para terminar, eu vejo, por exemplo, um amigo meu que tem uma construtora em Campo Grande, né? Eu sou de Campo Grande, moro lá. Construtora em Campo Grande tá vindo para cá, para São Paulo, e falou assim: Rafa, pô, faz um favor para mim, traz um MacBook para mim. Porque, cara, ele começou a usar o Cowork no computador dele, né? E o Cowork, vale falar, né? Ele usa 100% local, né? Ele não joga processamento em nuvem. Então depende do seu computador, né? E ele usava um Dell, né? E o Mac, né? A classe M, computação matricial, tem muito mais capacidade de fazer, de rodar esse tipo de modelagem do que o PC. Cara, ele pediu pra eu comprar, o cara nunca usou na vida um Mac, é um engenheiro, uma construtora, super, você pensar old school, e ele pediu pra mim, cara, vai lá, compra, porque agora eu quero começar a usar isso. Ele começou a usar, você não faz ideia do tanto de coisa que tá trabalhando pra ele. Tô vindo aqui, comprei pra ele o MacBook aqui, porque não tem Apple, comprei pra ele, tô levando pra ele. Então assim, olha o que a gente tá mudando, eu sou pai. É isso. Tá chegando em todo mundo, cara. Tá chegando em todo mundo. Eu acho incrível, se eu for dar um conselho em cima do de vocês, eu acho que tenta passar pro Claude bastante sobre o seu contexto, né? Ou seja, pede para ele te entrevistar até ele entender
quem você é, o que você faz, dá um print do seu último mês de agenda, manda para ele, pergunta o que ele consegue otimizar, e acho que o pessoal vai surpreender como ele consegue entender quanto mais input você dá do teu contexto, né? Sabe qual é o problema do que a gente está falando aqui agora? Esse podcast vai ser gravado. Daqui 15 vai ter coisa nova. Tá tudo diferente, esse é o problema. A gente tá ultrapassado. A gente lançar, a gente pede um add-on assim do Rafa, desde que gravamos, lançou isso aqui. E eu acho que eu tô super empolgado com talvez as ramificações, né, de tudo isso para outras áreas, tipo aquele cara que curou o cachorro, né, cruzando o DNA do tumor do cachorro com o DNA do cachorro para ver as diferenças. Eu acho que isso vai abrir o cara lá de encanador. Eu acho que quando o negócio vai para o mundo, as coisas que a gente nem está imaginando que dá para fazer, a gente vai surpreender e a gente vai ter muita coisa legal sendo feita. Hoje pela manhã lançou o Perplexity Health, que ele linka todos os dados de health que você tem nos seus wearables, 100% dentro do Perplexity para fazer o que você quiser. Então, por exemplo, cara, eu peguei e coloquei lá, eu falei assim, pô, roda para mim como é que é meu estresse baseado em todas as reuniões que eu fiz. Quem são as pessoas mais estressantes que eu fiz? Pedro. Olha que coisa doida. Você pode fazer o que você quiser. Tive uma ideia. Vou fazer. Ó, eu já sei que a Luísa, já sei o que ela vai fazer quando ela chegar em casa, ela vai fazer exatamente isso com o Perplexity. Mas, bom, gente, eu adorei a conversa, eu queria agradecer aí muito a Lu. Lu, diz aí para quem está te ouvindo, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo, quem quiser conhecer mais sobre o que tu está fazendo. Bom, acho que LinkedIn é o mais fácil, Luísa Kuznir só tem eu. Mas meu e-mail agora da nova empresa é luisa@foundersmode.com.br. Boa. E Rafa, obrigado aí pelo papo, sempre muito legal. Foi quase como o nosso almoço, só que agora ao vivo aqui. Conta aí pro pessoal como nosso almoço durou um pouquinho mais. Durou um pouquinho mais. Pô, delícia estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, foi um prazer. Bom, para mim também LinkedIn, no meu caso tem mais do que o Rafael Coelho, mas minha empresa é a SETTE, SETTE. Mas meu e-mail é rafael@sete.ag, AG de agricultura, né? Então... Boa. É isso aí. E procurem aí as empresas tem muita coisa interessante aí sendo feita. E para você que está nos ouvindo, espero que você tenha curtido esse episódio, tirado insights, anotado, né, o nosso indicador de insights por minuto. Aí espero que tenha sido bem alto e a gente quer ouvir você, como que você está usando também essas ferramentas. A gente vai compartilhar depois aqui. Se você tiver algum uso bacana, comente aqui com a gente, compartilhe e marque @AceVentures nas redes sociais. Muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.